Maravilha. Paz do Senhor Jesus, pastor Carlos. Pode ser, irmão Wallace. Que luta, mas deu certo, hein? Graças a Deus. Está conseguindo me ouvir aí, pastor Carlos? Tô te ouvindo, só não tô conseguindo vê-lo. A tela Então tá escura. vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Não, tudo bem. Tranquilo. Vamos dando continuidade aí. Ao pessoal que está nos acompanhando aí, irmãos, como é que tá aí na live aí? Tá tudo ok aí? Os irmãos estão nos vendo aí normalmente? Glória a Deus. Vamos dando continuidade aqui, então. Pastor Carlos, é uma honra, né? Poder te receber aqui. Você aceitou esse convite aí, um bom grado, né? Graças a Deus. Eu fico muito feliz, né? Por você ter aceitado esse convite. E desde já, né? Quero agradecer cada um dos irmãos que estão aí entrando nessa live agora. Compartilhe aí, irmãos, né? Nós já vamos dando início nessa parte importante desse trabalho da obra de Deus, né? É uma live que tem impactado muitas vidas, muitas pessoas, né? E hoje não vai ser também diferente para a glória de Deus. E desde já, pastor Carlos, né? Eu queria pedir para que você iniciasse esse momento aqui, essa live, fazendo uma oração a Deus para a gente já dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, pastor Aleph, e a paz do Senhor Jesus, todos os nossos irmãos que nos acompanham nessa transmissão ao vivo, onde quer que você esteja, que a bênção de Deus possa te alcançar. Para mim, é uma honra enorme estar aqui com o irmão. Obrigado pelo convite, tá bom? Vamos então orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por este tão grande privilégio, meu Pai, de estarmos aqui, na presença do Senhor, conectado com o Senhor. Queremos, meu Deus amado, rogar pela sua presença, que a sua presença, Senhor, esteja em nós, e que através de nós, meu Deus, a sua presença possa alcançar vidas também, transformando, curando, salvando. Meu Deus, que seja um momento de aprendizado, seja um momento de edificação, seja um momento, meu Deus amado, onde a tua vontade venha prevalecer, Senhor, meu Pai. Deus, estamos na sua presença. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a sua voz, estamos aqui para aprender com o Senhor. E com certeza, meu Pai, tomaremos posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa o teu servo, abençoa os teus filhos e filhas que estão, meu Deus, conosco nesta live. Senhor Jesus, seja com todos, meu Pai, e confirma a sua grande obra. Nós te pedimos, meu Pai, certo da vitória, Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e graças a Deus. Maravilha, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Carlos, né, a primeira pergunta que nós já vamos dando início aqui dentro dessa live, tema testemunho para todo mundo que está entrando na live aí, né, talvez é a primeira vez que participa desse trabalho. Essa live aqui tem por objetivo, né, trazer edificação para a vida de muitas pessoas, e isso acontece quando eu convido aqui alguém para participar, relatando seu testemunho e também trazendo, né, experiências e uma palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Carlos, qual que é o estado e cidade que o pastor nasceu? Olha, irmão Aleph, sou mineiro que gosta de pão de queijo. Eu sou de uma região, zona rural, na verdade, mas ali próximo de Januária. A minha cidade de Januária, a gente fala Januária porque é a cidade mais próxima, é o lugar onde eu nasci, fui criado. Se eu falar o nome, até os anjos para achar lá dá trabalho, viu, irmão? É um lugar bem na zona rural mesmo. Lá chama Barra da Ema, comunidade Barra da Ema, mas ali é município de Januária, estado de Minas Gerais mesmo, tá bom? Maravilha. Ministério que congrega. Por que o motivo dessa pergunta, pastor Carlos? Porque aqui tem muitas pessoas, né, que são de outros ministérios também, e aí fica aquela curiosidade de saber qual será que é a igreja que o pastor congrega, né, qual será o ministério que ele está ativo na obra de Deus. Então, relata para nós também o ministério atual também que o pastor, né, coopera e é pastor também na obra de Deus. Eu me converti na igreja
Deus é Amor mesmo, em 2005, e estou nela já 2005 para 2024, já estou em 2024, tem um tempinho bom. Então converti nela, estou nela até hoje, né? Comecei os primeiros passos ministerial na Igreja Deus é Amor, onde hoje estou exercendo ainda, pastoreando, pela graça de Deus, nos foi concedido o privilégio de ser um presbítero, né? Ordenado ao presbitério no ano passado. E estamos aí, irmão Alisson, para servir o reino, como gosto sempre de usar a expressão salvos para servir, tá bom? Então sou da Igreja Deus de Amor. O pastor me fez lembrar que ontem eu fiz uma live aqui falando muito disso, né? Que nós somos chamados para servir no reino, né? Quem quiser ser grande, que comece servindo. Glória a Deus. Verdade. Como foi o encontro com Cristo, pastor Carlos? Você se converteu, né? Cresceu na igreja, foi criado num lar cristão, né? Ou em alguma fase aí da sua vida, o pastor, né, acabou lá se convertendo, talvez na adolescência, na sua juventude. Dá um detalhe para nós aí desse seu encontro com Cristo, um resumo aí um pouquinho do seu testemunho aí desse encontro tão importante que é, né, da gente relembrar e falar da nossa experiência de como a gente chegou a Cristo, né? Dá um detalhe para nós aí. Verdade. Então, eu me converti, eu não nasci num lar cristão, evangélico, me converti, tinha 13 anos de idade, num contexto bem complicado, num contexto bem difícil. Eu lembro que na época a minha família, dentro, problemas internos mesmo, muitos problemas, brigas, confusões, muita bebida, muita tristeza, desespero. E aí, eu estava estudando na época, lá como eu já falei, era a zona rural, e tinha, lá para estudar, tinha somente até a 5ª série. E aí, a partir daí tinha que sair para fora, tinha que estudar fora. Nesse contexto, juntando aí o momento tenso que nós estávamos vivendo em casa e a oportunidade também de sair de casa. Na verdade, eu saí mais de casa pelo contexto de sofrimento. Eu lembro que um dia eu falei comigo mesmo, eu vou sair de casa para nunca mais voltar. Porque você imagina, eu tinha 13 anos de idade na época, nós somos uma família pequena, só faltou mais 2 para nós montar uma tribo. Ao total nós somos em 10, né? E aí tenho duas irmãs que é mais velha do que eu, mas dos homens eu sou o mais velho. E aí, angustiado, triste, eu falei, eu vou sair de casa para nunca mais voltar. Fui sair para estudar e o lugar que eu fui estudar fica na região de Chapada Gaúcha, Minas Gerais também. E ali, sabe como é que é adolescente, jovem, às vezes criado em casa, mora em casa, na aba ali dos pais, não vê a hora de chegar aos 18 anos para sair de casa, né? Mas quando a gente sai, a gente vê que a realidade é outra do que aquilo que a gente esperava. E aí saí com isso no coração, mas sofri demais, saí de casa pela primeira vez, agora longe de casa, longe dos pais, mãe, pai, longe dos irmãos. E aí foi muito sofrido, foi muito complicado. Eu estava morando na casa de uma tia minha, que estava na igreja, entre aspas, né? Um pé na igreja, outro no mundo, mas através dela. Eu lembro que ela tinha uma Bíblia lá, eu era católico, nasci num lar católico, bem católico mesmo, e comecei a ler a Bíblia dela lá. Fui lendo coisas que outrora eu até pegava para ler, mas não entendia, era como se estivesse lendo um jornal. Mas aí eu comecei, diante do sofrimento que eu estava vivendo, eu comecei a interessar mais pela Bíblia Sagrada. Fui lendo, e curioso que Deus faz as coisas tudo certinho, quando Deus está, eu diria, nos chamando, Ele cria situações, faz as coisas acontecer. Numa casa do lado da casa da minha tia, tinha uma casa de uns crentes, e tinha um pastor lá, fazendo um culto. Da casa da minha tia dava para ouvir o culto. Eu tive uma curiosidade, eu comecei a ter uma curiosidade tão grande pelos cultos, para aproximar dos crentes, que eu achei muito bonito. Aí eu lembro que cheguei devagar, né? Cheguei bem devagarzinho, primeiro assisti o culto pela janela, e Deus falava muito, e eu fui lendo a Bíblia, e a partir do momento que eu comecei a participar do culto,
o desejo começou a ficar mais intenso ainda no meu coração de conhecer mais um lado dos crentes. Lembrando, o Vale coloca aqui essa observação, que em 2005, na região que eu morava, crente por pessoal lá era coisa de outro mundo, irmão Aleph. E amados irmãos que nos assistem. Coisa de crente lá, falar em crente era chamar para briga. Né? E aí eu fui, sabe, igual gato escaldado, aproximando ali, mas com medo. E aí, rapaz, teve um dia que teve um culto à noite, em outra casa lá, e eu fui pro culto. Aquele culto parece que foi o culto todinho para mim. A pregação parece que foi tudo para mim. Eu lembro até os corinhos que o pastor estava cantando, a mensagem, tudo certinho. Eu saí daquele culto, já não era mais a mesma pessoa. E aí eu comecei a fazer prova com Deus. Isso com 13 anos. Falei, Deus, se os crentes tiver certo mesmo, me leva para o meio deles. Mas se não for, me livra desse povo. Aí eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia, comecei. Aí, como minha tia morava um pouquinho afastada da cidade, tinha que pegar ônibus para ir para a escola, levantava 4 horas da manhã, pegar o ônibus 7 horas da manhã, era uma luta. E tinha muita onça lá na época, muita onça, e para completar, o pessoal falava que lá tinha um tal de umas assombração nas estradas lá, era luta, viu, mole? E eu, aquele molequinho, 13 anos, era bem... Eu costumo dizer que a gente, quando converte, a gente cresce mais na estatura e fica até mais bonito, viu, mole? Então, para os jovens aí que nunca casou aí, ó, fica firme com Jesus, tá bom? E aí, eu fui por ponto de ônibus, uma madrugada, escuro, muita chuva, e aí, quando eu lembro que tinha 4 rios para atravessar para chegar no ponto de ônibus. Como tinha chovido muito naquele dia, quando cheguei, atravessei o primeiro rio, atravessei o segundo, no terceiro a ponte tinha descido, e aí, só para lembrar, tinha 13 anos de idade, tá bom? Rapaz medroso, sofrendo demais, e aí eu fiz uma prova com Deus, Senhor, eu não tenho idade para trabalhar, ou seja, para as pessoas me pegar para trabalhar registrado e tudo mais, mas eu vou fazer uma prova com o Senhor aqui. Se durante 7 dias o Senhor abriu uma porta na cidade para mim trabalhar e fazer alguém me chamar para morar na casa deles, dentro da cidade, para não precisar estar atravessando esses brejos aqui, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja dos crentes. Rapaz, quando eu falei, os céus registrou lá em cima. Antes de terminar a cidade, Deus abriu a porta do trabalho, Deus abriu a porta de uma casa para não ficar, e aí foi só vitória. Mas quem disse que eu fui para a igreja? Tentei fugir depois, por causa de amizades. E eu lembro que eu estava bem com sede mesmo para ir para a igreja, mas os amigos sempre, os colegas sempre tiravam. Até que chegou um dia que não resisti, entrei no culto, numa igreja de Deus Amor, bem simples mesmo, bem pequena, mas ali eu ouvi a palavra novamente, Deus falou poderosamente, chegou a hora do apelo, eu tentava levantar a mão, não conseguia, parece que a mão pesava, eu falei, meu Deus do céu, terminou o culto, não consegui levantar a mão, saí para ir embora, tinha um obreiro na porta, falei, ó irmão, eu quero ser crente, como que eu faço? Ele olhou para mim, viu a roupa que eu estava, eu era bem vaidoso, bem esquisito. E aí ele olhou para mim, rapaz, mas você quer ser crente mesmo? Me levou na frente, aceitei Jesus. E a partir dali, graças a Deus, firmei com o Senhor. E foi só vitória. Estou firme com Jesus até hoje. Então, passei por tudo isso. Foi nesse contexto que eu conheci a Cristo, que me entreguei a Cristo. E a partir daí foi desenvolvendo aí as bênçãos, o chamado de Deus que a gente pode estar conversando no decorrer da nossa conversa, tá bom? Então foi com 13 anos. Maravilha, glória a Deus. Que forte, hein? Que maravilha, testemunho. Aos irmãos que estão na live aí, irmãos, vamos interagir um pouquinho aqui. Quanto mais interação aqui, mais essa live vai alcançando pessoas. Digita pra gente aí o estado, né, ou cidade de onde vocês estão nos acompanhando aí, só para a gente ter uma noção do alcance aqui dessa transmissão. Pastor Carlos, qual área que você desenvolve melhor o seu chamado na obra de Deus? É na palavra, é no louvor, fica aí, responde para nós aí. Gosto muito da
área da pregação, da palavra de Deus. Então, eu acredito que este o meu foco mais é ministério da palavra mesmo, tá bom? Amém. Ó, tem gente nos acompanhando aí de São Paulo, Goiás, Ceará, Que Bahia, benção. Arica, Minas Gerais, Campinas, Cananéia, São Paulo, Rio de Janeiro, Sabinópolis, eu acho que é aí perto aí, não é, pastor? Sabinópolis é aqui mesmo. Rio de Janeiro, que benção. Já estive no Rio de Janeiro também um tempo lá. Que benção, muita gente, hein? Vitória da Conquista, Brasília, Paraná, Espírito Santo, ó, vários lugares do Brasil inteiro aí, que maravilha, né? A internet favorece muito aí para a gente edificar pessoas aí a longa distância, né? Coisa que a gente teria que ir lá. E hoje, graças a Deus, tem essa facilidade aqui, né? Por isso é importante o trabalho da obra de Deus. Pastor, essa pergunta não está aqui, mas eu vou te fazer ela, né? Eu vou te fazer ela. Com quantos anos o pastor começou a pastorear a igreja? Olha, foi com 13 anos mesmo, viu? Depois de 6 meses de convertido, já comecei a pastorear. Porque nessa mesma região que eu morava, meus pais moram até hoje, porque eu falei de convertir, né? Mas e também falei para vocês que crente, para o pessoal lá, era coisa de outro mundo. Só que aí, como eu me converti, aí ficava com medo. E agora? Como que eu vou falar para meus pais agora que eu sou crente? E aí, mas aí Deus foi trabalhando, Deus foi colocando um desejo muito forte no meu coração de voltar para lá, para evangelizar. E eu lembro que nas férias da escola, uns 30 dias antes, eu mandei uma carta. Porque lá não tinha telefone, não tinha orelhão, ônibus para ir para lá era de 15 em 15 dias. Então eu escrevi uma carta, mandando para meus pais, olha, explicando que a partir de tal data eu tinha aceitado Jesus, era crente e tudo mais. Então eu mandei a carta primeiro, a carta foi na frente. E um mês depois eu fui lá para rever os meus pais. E olha o rapaz que falou que nunca mais ia voltar em casa. Mas agora, com Jesus transformado, ele volta para casa. Fui lá rever os meus pais. Quando eu cheguei lá, eu lembro que a minha mãe e algumas das minhas irmãs viu que eu era crente, falou assim, uma das primeiras coisas, já que você é crente, então prega para nós aí. Eu nunca tinha pregado. Tinha 6 meses de convertido, não era nem batizado ainda. E Bíblia, a que eu tinha era uma Bíblia, aquela do Novo Testamento, do Velho Testamento, né? Novo Testamento, que era de bolso. Eu abri a Bíblia, pregar o quê? Não sabia pregar. Aí eu li o versículo lá e comecei a contar o meu testemunho. Como me converti, daqui a pouco a minha mãe começou a chorar, abaixou a cabeça e começou a chorar e foi uma benção. A minha mãe mesmo falou assim, amanhã você faz um culto aqui. Eu sei que no primeiro culto que eu preguei tinha umas 30 pessoas. E aí preguei naquele culto. Foi um desespero, porque eu lembro que eu fiquei quase o dia todo no mato, chorando, pedindo a Deus, Deus, o que eu fui arrumar? Eu vou pregar o quê? Aqui só tem católico e só eu crente, eu vou abrir o culto, pregar e terminar o culto, como que eu faço? E aí eu fiquei no mato lá, debaixo de umas árvores, chorando e orando a Deus. Eu li a Bíblia o dia todinho aquele dia. Lembro tudo. E aí preguei ali naquele culto. As pessoas que estavam lá pediram para fazer culto nas casas deles. Aquele dia arrumei uma agenda para a semana toda. E aí fui pregando. Com uma semana de culto, eu lembro que num domingo, culto à tarde, uma senhora dona de um bar levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. E aí, quando a minha mãe viu ela indo para frente aceitar Jesus, a minha mãe também não resistiu. Levantou a mão e foi para frente, entregou a sua vida para Jesus. Aí, quando eu vi 2 almas se rendeu a Cristo, a gente fica até meio emocionado, né, de lembrar. É muito, muito tremendo. E aí, isso foi um domingo à tarde, quando foi bem quase escurecendo, essa mulher, dona do bar, que era dona do bar, me chamou lá. Quando eu cheguei lá, eu fui já pensando, meu Deus do céu, o que ela quer, hein? Acabou de citar Jesus, será que vai desistir? O que está acontecendo? Mas não, quando eu cheguei lá, ela me
me chamou para entrar dentro do bar e falou assim, tá vendo isso aqui? Tinha mesa de sinuca, muita bebida. Ela falou assim, ó, pode quebrar, pode destruir tudo que tem aqui, porque a partir de hoje, se você quiser, pode fazer desse lugar uma igreja. E era bem simplesinho o barzinho local. Eu lembro que o telhado era de palha, o chão era um chão batido, vermelho, e aí eu fui, peguei um pedaço de pau lá e soquei aquela terra, ficou bem durinho, e não tinha banco, não tinha cadeira. Eu fui no mato, peguei umas forquilhas assim, atravessei uns pau, eu fiz 8 bancos de cada lado, e comecei a fazer os cultos ali. E aí já não dava mais para parar, né? E aí o que eu fiz? Estava de férias de escola, eu fiz um propósito com Deus naquele ano de 2005. Eu falei as coisas, eu vou lá na cidade para pegar as coisas e vou voltar. Eu vou sacrificar este ano de estudo pela obra de Deus. Então, e aí eu comecei a pastorear ali, onde fiquei 3 anos e pouco pastoreando para a glória de Deus. Aproximadamente umas 30 almas, mais ou menos, se renderam a Cristo, batizaram, e a igreja está lá até hoje para a glória de Deus. Inclusive, no mês passado, isso, eu tive a honra de ir lá ministrar a palavra de Deus, pregar no evento, no aniversário da igreja lá. Então, para mim, foi um momento gratificante rever aonde estão as minhas raízes, né? Então, olha, respondendo o irmão aí, resumindo, eu comecei com 6 meses de convertido, aos 13 anos de idade. Que maravilha, hein? Glória a Deus. Na verdade, o que ocorreu, né, foi um avivamento, né? Isso aí foi um avivamento. E avivamento que eu falo aí é o caso de fechar até um bar, né? Prostíbulo, pessoas se convertendo a Deus. E que maravilha, glória a Deus que o pastor aí foi esse que provocou o avivamento nesse lugar. Pastor Carlos, eu vi uma pergunta aqui, né? Com qual idade que você recebeu o batismo no Espírito Santo aí? Se foi, né, nos semanas, talvez, da sua conversão, como que foi? Demorou cerca de 2 anos, viu? 2 anos, buscando intensamente. Era o meu sonho. Quando eu via um irmão sendo batizado com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, rapaz, isso enchia o meu coração. Eu falei, Deus, eu quero isso para mim. Oração, campanha de madrugada, muitas lágrimas, e parece que nada, e Deus parece que... Eu lembro que às vezes queria desistir, às vezes Deus usava alguém, teu irmão aqui que está buscando o batismo com o Espírito Santo, você está querendo desistir, mas Jesus manda falar que ele quer muito mais do que você em te batizar com o Espírito Santo. Aí foi. Quando foi numa semana, eu tive 2 sonhos. No sonho, eu via Jesus descia, no sonho, não via o rosto dele para cima, mas eu via o corpo dele, vestido, resplandecente. Ele veio numa casa onde eu estava, apontou para mim, para uma outra senhora, e falou assim, hoje me convém fazer uma grande ceia, ceiar com vocês. E virou as costas, foi embora. E aí, muita gente chegou, ajuntou, pensando que já era volta de Jesus. Eu lembro que ficou um questionamento, e aí, você está pronto? Quem vai subir? Você está pronto? No sonho era tardezinha, eu saía assim para fora, eu via uma igreja que até hoje nunca vi esta igreja na face da terra, e do céu, uns relâmpagos de fogo, que descia do céu e tocava na minha cabeça. E no sonho, eu falava em línguas estranhas, em mistério com Deus. Tive esse e mais outro sonho, e aí isso me alegrou muito. Quando acordei, eu falei, meu Deus do céu, por que não me deixou dormir mais um pouquinho, para não falar um pouquinho mais em línguas estranhas, né? E aí foi benção. Naquela semana, hora que eu menos esperava, eu fui surpreendido com o batismo do Espírito Santo. Estava orando com os irmãos, tinha irmão de muitos ministérios, inclusive era numa casa onde a gente estava apoiando num momento de luto, hein? No momento de luta, a gente foi para apoiar essa família. Quando eu abri a palavra, li um versículo, que a gente começou a orar, e os irmãos, terminei a oração, os irmãos começaram a cantar, e aí eu fui tomado pela glória de Deus, comecei a falar em línguas estranhas. Quanto mais eu forçava para fechar a boca, mais línguas estranhas saíam. E ali, naquele momento, eu fui batizado com o Espírito Santo. 2 anos depois da minha conversão.
maravilha, glória a Deus. Com certeza aí mais poder ainda para o ministério, né? Que bênção. Consegue lembrar aí a primeira mensagem, pastor Carlos, que você pregou, né? Já que falou que foi a primeira mensagem aquele dia que você estudou o dia inteiro, né? Qual foi essa mensagem que o pastor pregou ali naquele local onde pessoas se entregaram a Cristo? Olha, não tem como esquecer, viu? Eu preguei sobre o batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 3 ao 17, e como eu não sabia pregar, não sabia nada, estava começando até hoje, não sei ainda, mas imagina naquele tempo, lia bastante, a minha luta era para pelo menos decorar a mensagem, né? Para ler e reler e recitar novamente para o pessoal. Então, eu lembro que foi essa mensagem, o batismo de Jesus. Teve alguma fase difícil no seu ministério, pastor Carlos, assim, aquela que ficou marcada, aquele momento que talvez o pastor pensou em parar a caminhada ou desistir de algum departamento, de alguma função da obra de Deus? Teve essa fase difícil, nessa prova de fogo, e dá para relatar para a gente aqui? Uhum. Tá. Então, sair da igreja, desanimar da fé, isso, graças a Deus, nunca passou na minha cabeça, não. Pelo contrário, eu sempre oro o seguinte: Deus, se um dia for para sair da sua presença, me leva logo para o céu, me leva logo para a glória, porque não dá mais para viver sem Deus, né? Mas assim, desistir da obra, de fazer a obra, de algum departamento, isso já pensei isso uma vez, e foi um momento muito... Pensei muito seriamente, desistir. E isso foi ainda no início, quando eu estava lá ainda nesse lugar que eu acabei de relatar aí, onde comecei, né? Porque assim, irmão Aleph e amados irmãos que nos acompanham, eu era ainda um jovem, muito novo, e sentia muita falta de apoio, falta de jovem. Imagina só eu de jovem, recém ainda convertido, novo convertido, por mais que estava convertendo algumas pessoas, mas eu sentia a falta, sabe, de jovem para apoiar. E o pastor que tinha me ganhado para Jesus, ele demorava 4 meses para poder nos visitar lá, levar ceia para os irmãos e tudo mais. Não, não era porque ele queria, porque era bem difícil mesmo, condução e tudo mais. E aí, isso foi acarretando muita angústia, muito peso, a falta de apoio, me sentindo sozinho. E eu me lembro que naquela época, toda quarta-feira eu fazia culto nos lares. Eu deixava a igreja local lá, a congregação, e marcava culto nas casas. E aí quando foi esse dia, eu, na época, bem simples, eu lembro que o meu paletó era um paletó bege, uma calça escura, o meu sapato, irmão, era um chinelão beira-rio, e achava... Rapaz, eu era desse jeito. E aí, o recurso lá era bem difícil. E aí eu peguei esse terno meu, a Bíblia, e fui fazer o culto. Procurei alguém para ir comigo naquele dia, não achei ninguém. Eu fui sozinho. E naquele dia parece que caiu tudo em cima de mim, o peso, a angústia, a tristeza. Eu lembro que atravessei tinha um brejo lá. Antes de chegar na casa que ia fazer o culto, eu lembro que tinha um pé de árvore. Eu me ajoelhei debaixo daquele pé de árvore, coloquei o rosto no chão e chorei muito. E a minha oração era essa: Deus, vai ser o último culto que eu vou pregar. Não dá mais, tá pesado, não tem ninguém comigo, não tem ninguém para me ajudar. Eu sou jovem. E essa foi minha oração, uma oração bem sincera, bem direta, bem objetiva, bem angustiante. Terminei, enxuguei o rosto, chorei muito. Levantei, enxuguei o rosto e fui fazer o culto. Aquele culto foi um dos melhores que eu já preguei na minha vida. Foi um culto abençoado, preguei como se nada tivesse acontecendo. E como era um pouquinho longe, naquele dia eu fui para dormir lá. Quando eu fui dormir, mal deitei. Eu tive como que, para mim, foi um arrebatamento de sentido. Eu me via de joelho
debaixo daquela árvore. Então, este foi o momento que eu pensei em desistir, tá bom? Por causa da solidão, falta de apoio, né? Aquela angústia terrível e a pressão também por parte dos familiares que ainda não eram convertidos, pressão dos colegas de infância, chamando, vamos jogar bola, você ficou maluco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você está doido, você está desperdiçando a sua adolescência. Então, isso tudo foi pesando e aquele dia eu pensei seriamente. Mas aí Deus é gracioso. A hora que eu fui deitar para dormir, eu tive essa visão extraordinária que marcou a minha vida. Eu me via de joelho ali debaixo daquele pé de árvore e por cima das folhagens baixou uma nuvem das folhagens daquela árvore e da nuvem saiu uma mão grande que tomava conta de toda a árvore por cima e uma voz bem forte. Muito, irmão Alex, é uma voz extraordinária. Uma voz que cura, uma voz que acalenta, uma voz que conforta, uma voz que levanta e restaura. Falava assim: você não está sozinho, eu estou contigo e tem uma obra muito importante na sua vida. E aí, rapaz, eu levei um susto. Eu fui ver, a hora que eu fui ver, eu já estava de joelho, chorando ali no pé da cama, agradecendo a Deus, sentindo que eu não estava sozinho. Deus estava comigo. E que não era para parar. Que eu devia continuar. Porque o chamado de Deus, ele tinha uma obra maravilhosa na minha vida. Que maravilha, hein? Glória a Deus. Muito forte sua experiência. Mas vamos falar também de um detalhe aqui muito bom. Agora a gente fica curioso para esse outro ponto aqui, ó. Relata para nós uma grande experiência que ficou marcada agora no seu ministério, algo bom que aconteceu e que o pastor assim nunca mais esqueceu aquilo que foi marcante no seu ministério. Uhum. Molif, tem algumas, mas assim, tem uma que eu vou contar essa, que marcou minha vida. E normalmente, todas as igrejas que eu pastoreio, que a gente vai dirigir, eu sempre conto esta experiência. Teve um dia, isso foi em 2014, eu já estava pastoreando no estado de São Paulo, no Parque de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e aí era uma congregação lá. Teve um dia, a gente sabe que lidar com pessoas, a gente vai ver muitas coisas, muita gente sofrendo, né? A gente vai ajudar e tem bastante coisas que a gente tem que estar preparado para tais, né? Só que aquele dia foi um dia que marcou muito a minha vida, porque eu nunca tinha lidado com tanto problema. Aquele dia entrava um para relatar um problema, uma dificuldade, os irmãos da igreja, entrava um, saía, entrava outro, foi o momento do culto todinho. Eu ouvindo pessoas relatando a sua dificuldade, as suas lutas. Quando acabou a última pessoa que eu atendi naquele dia no gabinete pastoral, rapaz, caiu uma angústia sobre o meu coração, uma tristeza por aquelas pessoas. Eu fui embora, mal consegui jantar, sentindo aquela angústia por dentro. Quando eu fui deitar, eu dobrei os joelhos e fiz uma oração a Deus. Uma oração a Deus, perguntando: Deus, peraí, eu sei que o seu povo não é perfeito. Seu povo erra, mas pelo menos está no seu caminho, está servindo ao Senhor, está na igreja. Por que o seu povo sofre tanto assim? Foi uma oração assim, que não tive nem força para orar muito. E aí, deitei para dormir e Deus começou a dar uma visão muito extraordinária. Eu via uma multidão. Deus mostrou uma multidão inumerável, não dá para contar. E no meio daquela multidão estavam aquelas pessoas que eu tinha atendido no gabinete pastoral. Só que esta multidão estava nadando sobre muitas águas. Era um mar muito grande. E curioso, eu também estava nadando naquele mar. E eu nadando e observando, conforme eu observava, eu via que algumas pessoas afundavam, naufragavam. E depois de alguns minutos conseguia ressurgir. Outras não conseguia levantar mais. Quando chegou o momento que eu também estava me cansando. Eu estava cansando de nadar, era uma luta, porque aquelas águas eram agitadas, tinha pau, tinha pedra.
Eram umas águas muito violentas. Quando eu pensava em parar, uma voz muito forte, o Espírito Santo falava, uma voz muito forte, falava assim, levanta a cabeça, olha para frente. Quando eu olhava, eu via o fim do mar e um portão muito alto, estreito, mas muito alto. Ele abriu, e ele abria de dentro para fora. Quando ele abriu, deu para ver nitidamente um trono, um ser sentado no trono, a coroa resplandecia, as vestes eram resplandecentes, o sol, o rosto era, não dava para ver, de tão claro que era. E aí o Espírito Santo falou assim, é a porta do céu. O mar significa o mundo, a multidão significa o meu povo, a minha igreja. As águas agitadas significa as lutas da vida. Mas veja, estás mais perto do que posso imaginar. Não para agora. Quando eu vi o portão, a porta se abrindo, a glória de Deus, as minhas forças foi renovada. Eu falei, não posso parar. Eu tenho que continuar. E Deus falava assim, as pessoas que afundavam, eram as pessoas que desanimavam, desistiam, desviavam. As que ressurgiam novamente, elas que conseguiam reatar sua aliança com Deus, levantar de novo na presença de Deus, ou reconciliar com Deus. E aí, quando estava chegando no fim daquele mar, eu vi a mesma multidão, porém, agora não mais sobre as águas, mas num lugar. Era um jardim muito grande e curioso, que até as gramas resplandecia naquele lugar. Aquela multidão abraçada, todo mundo abraçado. E no meio da multidão tinha um homem que estava como se fosse numa plataforma bem mais elevada. E ele cantava um hino com uma voz, como disse Paulo, inefável, indizível. Ele cantava, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Então, eu acordei com aquilo. Quando acordei, o Senhor, orei, dobrei o joelho para orar, e Deus me fez entender que desistir, por maior que seja a luta, é a pior decisão que alguém possa fazer. E que vale a pena enfrentar as lutas, enfrentar as batalhas. Aquele povo que eu tinha atendido no pastoral, no gabinete pastoral, cujo povo eu estava triste, angustiado pela situação dele, Deus me fez entender que o povo dele tem luta, mas o povo de Deus tem um foco, tem um destino, tem uma recompensa nos céus. Então, eu aprendi, guardo isso para comigo. Quando vem a luta, eu me lembro, a porta do céu está mais próximo do que eu posso imaginar. Então, eu preciso levantar a cabeça. Então, isso marcou minha vida, irmão. Sempre lembro e falo também para as pessoas que estão passando por luta, ergue a cabeça. Cristo conosco. Cristo nos faz mais do que vencedores. Que maravilha, hein? Glória a Deus. E como que é maravilhoso ver a forma de Deus, né? Renovar as nossas forças, edificar a nossa fé, né? E dando ao pastor essa visão tão gloriosa, né? Tão maravilhosa da parte de Deus, que só quem tem a experiência, né, pastor Carlos, é que sabe quão grande né? E o pastor me fez lembrar aqui uma certa ocasião, pastor Carlos, né? E eu vou resumir aqui, né? Porque o foco da live aqui não é eu contar sobre as minhas experiências, mas me fez lembrar uma certa ocasião, né? Um pouco já. A gente faz esses trabalhos de missões aí, sempre passa por momentos assim altos e baixos. Você está muito animado, Deus te surpreende, mas você volta de um evangelismo, de uma missão, e você está bem abatido, bem desanimado, e passa na mente, por que eu estou tentando fazer tanta coisa que parece que eu estou tentando sozinho, ninguém está importando com isso, por que eu estou me sacrificando? E eu me lembro, pastor Carlos, que Deus, certa vez, me deu uma visão que alguém precisava de uma ajuda, né? Uma ajuda, assim, uma visita. Quando eu fui para essa visita, fui fazer essa visita para a pessoa, eu me perdi no caminho, né? Eu não sabia onde eu chegaria. E aí eu pedi a uma pessoa uma referência e uma ajuda. E essa pessoa me guiou, pode você ver, por tão coincidente, né, da Bíblia, essa pessoa me guiou por um caminho que chegaria até onde a pessoa precisava de uma ajuda, mas era um caminho estreito. Quando eu olhei assim, era uma estrada estreita, né, bem cheia de areia,
E o interessante é que a pessoa que me guiou por aquele caminho tinha um riozinho, assim, uma água bem cristalina, né, pequena, e Glória a aquela Deus. pessoa colocou a mão naquele córrego e encheu a mão de peixe, né? Não fui eu que peguei, foi aquela pessoa que pegou. Aí os peixes ficavam assim, ó, debatendo na mão daquela pessoa. Eu olhei e observei aquilo e falei assim, mas que facilidade em pegar um peixe dentro de água, sem um anzol, sem nada. Quando eu agradeci aquela pessoa, que eu olhei para ela, que eu virei as costas, saiu duas asas das costas dela e ela subiu e foi para o céu, né? Então, Glória a Deus. assim, a direção que eu entendi ali, que era Deus estava dando a direção, e que referente a almas, né, que são os peixes, é o próprio Deus Isso, quem tem as almas, né? Nós só exatamente. fazemos, ele só nos É, envia, nós vamos, mas aquela capacidade de pegar o peixe, o próprio Espírito é Santo. tremendo, Então, é algo que tremendo, tremendo. Deus, Deus nos edifica e faz com que a gente não pare, porque, querendo ou não, tudo é por Ele, para Ele e sempre para a glória dele, né? Que maravilha. É, Glória a Deus por tudo. Vamos lá, glória a Deus, pastor Carlos. forte demais. Quais os maiores desafios, né? Porque tem muita jovem que nos acompanha nas lives aqui. Quais os maiores desafios para o jovem que deseja manter uma vida de santidade nessa geração atual? Rapaz, são bastante desafios para os nossos jovens da nossa geração atual. Mas eu vou falar que pelo menos três que talvez é bem falado, mas vale a pena aqui ressaltar aqui. Eu acho não, tenho certeza que um deles é este mundo. O mundo, o ambiente e o tempo. O mundo, o ambiente e o tempo. Porque o mundo hoje a gente sabe que é um mar de iniquidade. É claro que há duas definições para mundo, nós estamos falando do mundo onde jaz o maligno, o mundo corrompido, né? É um mar de iniquidade. E o jovem cristão sabe que nem tudo é permitido. A santidade, segundo a Bíblia, anda na contramão do mundo. Paulo, escrevendo aos Efésios, na carta de Efésios 4, no capítulo 4, a partir do versículo 17, a santidade ela é oposta aos costumes, ao viver dos gentios lá fora. E neste mundo onde há tanta inversão de valores, onde os valores estão corrompidos, então, assim, é um desafio muito grande para o jovem hoje manter a santidade. Porque ao mesmo tempo que o mundo atrai, tem um poder terrível de persuadir, né? Todo crente tem que tomar sempre cuidado. Dentro do crente também há uma guerra, uma batalha. A Bíblia fala muito sobre os desejos da mocidade. O jovem tem que estar controlando, combatendo os desejos. Então, de um lado, ao desejo da mocidade, e do outro lado, ao mundo, que cada dia que passa se apresenta novas falsas aventuras, novas iscas, que vai de cheio com os desejos da mocidade. Ambiente. Eu estava lembrando hoje eu estava lembrando de quando eu trabalhava de pintor civil. Eu fui fazer um serviço numa casa e naquela casa, irmãos, aquela casa estava com um cheiro tão desagradável, mas tão desagradável, insuportável. Estava eu e um colega meu, e aí a gente foi resistindo, porque a gente não tinha como, tinha que fazer o trabalho. Não tinha uma máscara, não tinha, foi um negócio horrível. E a gente trabalhando, no final das contas, sabe o que aconteceu? Depois de uns 20 minutos de trabalho, o cheiro foi desaparecendo e a gente conseguiu terminar o serviço. Mas, na verdade, o que aconteceu não é que o cheiro acabou, é que nós acabamos acostumando com o ambiente, com o cheiro do ambiente. Então, o ambiente que a pessoa, que o jovem frequenta, diz muito quem ela é, né? O ambiente tem um poder terrível para moldar a vida do cristão. E aí, hoje o jovem, por exemplo, como diz a Bíblia, não somos mais do mundo, mas estamos aqui ainda. O jovem tem que muitas vezes estar num ambiente escolar, num ambiente de faculdade, num ambiente de trabalho, e tantos outros, que é um desafio para o jovem não se deixar ser moldado pelo costume,
pela cultura, pelo comportamento do ambiente. Paulo fala muito sobre isso, né? Para nós não nos conformar com este mundo. Então, é um desafio. O jovem precisa ter um nível de maturidade espiritual, maturidade cristã, como Daniel, seus companheiros, para, quando não for possível, evitar um ambiente, não se deixar ser moldado por aquele ambiente. Outro desafio também que eu vejo é o tempo. O tempo. O tempo corre, o tempo passa demais. O sábio Salomão chega a dizer que quem nasce tem que preparar para duas coisas, a morte ou a velhice. A morte e a velhice. Porque eu morro e eu vai ficar velho. O tempo passa depressa, rápido demais. Então, hoje, para o jovem conciliar tempo para trabalho, para estudo, igreja, orar, ler Bíblia, é também um desafio. Haja vista que sem orar, sem ler Bíblia, é impossível ter uma vida de santidade. Ter uma vida de congregar, né? Uma vida de congregação, uma vida de consagração a Deus, uma vida, tirar um tempo para Deus. Sem isto, não tem como, né, o jovem viver em santidade. Então, o desafio está em o jovem ter maturidade, sabedoria para conciliar o tempo. Há muitas coisas, e vale, eu quero dizer aqui para os jovens que me escutam, que nem tudo, jovem, nem tudo é pecado. É verdade. Mas tem coisas que, mesmo não sendo pecado, pode te distrair, te tirar do foco. Tem coisas que não é pecado, mas tem distração que não é pecado, mas faz você perder um ônibus na rodoviária. Tem distração que não é pecado, mas faz você perder o horário do voo, faz você perder coisas irrecuperáveis, né? Então, o jovem, é um desafio muito grande para o jovem ter esse entendimento, esta maturidade, conciliar. Eu admiro muito o jovem que trabalha, porque tem que trabalhar mesmo, né? O jovem que trabalha, estuda, faz faculdade, e ainda está na igreja, congrega, nas campanhas de oração ele está lá, né? Ele sempre tem um momento para leitura bíblica, para examinar a palavra de Deus. Então é um jovem que sabe conciliar, ele sabe que precisa disso, mas também ao mesmo tempo sabe que não pode negligenciar a sua vida com Deus. Então, no momento eu vejo aqui, irmãos, que eu posso dizer esses três desafios, tá bom? O mundo, o ambiente e o tempo. Para o jovem, certamente é um desafio enorme. Maravilha, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Com certeza aí, né? São palavras aí muito importantes para nós que somos jovens aí, né? E sem contar, né, pastor Carlos, a gente vê aí, por mais que muitos jovens tentam fugir do seu chamado, mas os maiores acontecimentos bíblicos, né? Os grandes homens de Deus passaram foi no tempo da sua mocidade, né? A gente vê o chamado de Zé, Daniel, né? Muitos homens de Deus, desde a sua mocidade, né? Estevão já tiveram aí grandes experiências com Deus, então é a fase que nós devemos mais aproveitar, né? Depois que muitos aí querem casar, depois que casa já vem ocupações diferentes, né? Já vem mais coisas ainda, então aproveite e consagre ao Senhor aí a sua mocidade, né? Glória a Deus. Isso. O que o pastor, né, pastor Carlos, o que você tem a dizer para aqueles que desejam exercer um ministério ou um departamento de liderança? Muita gente quer liderar algo, quer estar à frente de um trabalho, né? E o que você influencia para essa pessoa que almeja isso? Quais são as primeiras etapas que essa pessoa tem que passar, tem que caminhar para poder chegar em uma situação assim de ser uma pessoa de confiança num departamento de liderança? 5 pontos aqui rapidamente. Primeiro ponto, antes de entrar nesses pontos, eu pego o gancho aí que o irmão falou, muito interessante. Vale a pena os jovens aproveitar esse tempo, essa oportunidade, avançar, tá bom? Avançar. Tá diante de uma oportunidade extraordinária. Então, o jovem que deseja exercer o seu chamado de liderança ou algum departamento, a primeira coisa que eu diria seja liderado, tá bom? Seja liderado. Porque se você quer ficar de pé para ensinar, primeiro tem que ficar de pé para aprender, sentado para aprender, né?
Se nós queremos liderar alguém, antes nós precisamos ser liderados. Se você vai ser alguém amanhã, que alguém vai prestar conta, seja você alguém que preste conta para alguém também. Então, o primeiro passo, seja liderado. Tem gente que quer liderar, mas nunca foi liderado. Tá bom? E eu sempre digo o seguinte, que tem oportunidade, tem gente que Deus coloca em nosso caminho, Deus não coloca à toa. Eu sempre digo que Deus não dá igreja para pastor, mas dá pastor para a igreja. Quando Deus coloca um pastor em nossa vida, não precisa nem ser um pastor, uma liderança, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cada oportunidade que Deus nos dá para estarmos com Ele, para servirmos com Ele, é Deus nos preparando para algo grande. Se o irmão Aleph me permitir contar rapidinho, eu estava uma vez acompanhando um pastor, irmão Aleph, um pastor, ele não tinha carro, eu não sei se ele tinha carro, mas ele me pediu para levar ele num determinado lugar, tinha um problema muito grande no campo para ele resolver. E aí eu fui com ele, e quando cheguei lá, ele reuniu todas as igrejas, todos os irmãos, o problema era bem tenso. Eu fiz de tudo para fugir, eu falei, pastor, eu posso ficar aqui, fora aqui? Ele falou, não, vamos lá para a reunião. Eu fui, estava lá, em pé, assistindo aquilo, e no meio da reunião eu ficava pensando comigo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que isso tem a ver comigo? E aí, na hora, irmão, o Espírito Santo bradou dentro do meu coração. Hoje você não sabe, mas amanhã você vai entender. Quando eu fui assumir a primeira sucursal, que até então dirigia só anexo, quando eu fui dirigir a primeira sede, sucursal, o primeiro problema que surgiu, que eu fui resolver, era um problema muito idêntico àquele problema que eu assisti, apoiei o pastor. A mesma estratégia que ele usou para resolver aquele problema, foi o mesmo que eu usei para resolver aquele problema que agora estava diante de mim. Deus me fez entender o seguinte, que Deus não coloca ninguém à toa em nosso caminho. Deus não colocou Moisés à toa no caminho de Josué. E Josué todos os dias estava na porta da tenda. Depois que Moisés morre, ele assume o cargo. Ele assume a liderança do povo. Então, primeiro, seja liderado, seja alguém humilde, acompanhe, apoie, porque Deus tem um propósito nisso. Segundo lugar, eu diria, tem que ter um chamado. Né? Tem que ter um chamado. Quando eu digo que tem que ser chamado, é preciso entender qual o chamado também, para que área Deus está chamando. Hoje eu vejo, irmão Ali, como a gente lida com a igreja, lidera a igreja, eu vejo muitos dirigentes reclamando do obreiro que não faz isso, o obreiro que dá problema. Eu sempre digo o seguinte, gente, o problema não está no obreiro em si. O problema é que tem muitos obreiros bons no lugar errado. Muitos obreiros certos no lugar errado. Não vai dar certo, vai dar problema. Então, é ser chamado e entender qual é o seu chamado. Então, em terceiro lugar, eu diria que tenha boas referências de líderes, tá bom? Tenha boas referências. Líderes tem demais, mas cuidado, é preciso filtrar, é preciso ter boas referências. Quarto lugar, investe em estudo, estuda muito a Bíblia, comentário bíblico, estudo bíblico, bons livros da área da liderança, tá? E em quinto lugar, eu diria que isso aqui é o mais importante, é manter uma sólida comunhão com Deus. Mantenha uma comunhão com Deus. Tendo uma vida de oração, consagração, busca pela presença de Deus. Seja apaixonado pela presença de Deus. Pois sem essa conexão, o líder, ele fica à mercê de muitas situações, atitudes até mesmo, que vai acabar com o ministério logo, logo. Tá? Porque precisamos ter essa comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é quem nos chama. Dele vem a visão. O líder precisa entender que ele precisa ter uma visão, tem um projeto também, tem uma estratégia, tem um projeto. Em terceiro lugar, tem a missão. E em quarto, tem a recompensa. Então, de Deus vem a visão, de Deus vem a força, a estratégia e a graça para cumprir a missão. Dele também vem a recompensa. E daí está a importância de, além de tudo isso que eu falei, manter a comunhão com Deus.
Tá bom? Então, essas dicas aí que eu deixo aqui para o jovem nesse momento. Vamos à frente, vamos que vamos, viu, jovem? Glória a Deus, né? Coloca na brecha. Deus abençoe cada um que estão aí nessa live até o momento aqui, né? Pastor Carlos, você falou algo interessante aí, né? O senhor falou algo interessante sobre a questão de que muitos estão no lugar errado. E eu sempre ensino sobre isso, né? Eu sempre falo assim, que está no lugar errado, quando o assunto é chamado, muitas das vezes tem pessoas que estão passando lutas desnecessárias, né? Verdade. Porque estão no lugar que não chamou e deveria fazer, né? O que Deus colocou para a pessoa fazer, ela não está fazendo, e por exercer uma função que Deus não estabeleceu para ela, ela está passando lutas desnecessárias, né? Para essa pessoa. E tem aqueles também que querem, né, galgar um nível muito acima do normal. Deus está chamando a pessoa ali para servir, né? Lá no primeiro degrau, e ele já quer dar um passo muito alto e quer estar lá em cima, né? Então, tem toda essa situação também. Mas aí o pastor falando aqui foi me vindo a história, né? É uma realidade que a gente vê hoje, pessoas querendo atingir algo que Deus está falando. Começa aqui primeiro, vem daqui de baixo nesse degrau, depois vai atingindo, né? De fé em fé. Verdade. Pastor, quanto vale uma oração para você? Quanto vale uma oração? Meu irmão, olha, uma oração, eu começaria dizendo que o valor de uma oração é imensurável. A oração é importante, fundamental, necessário. Eu vejo que hoje, muitas vezes, falamos aí de liderança, né? Precisamos tomar muito cuidado para não passar mais tempo com a obra e esquecer de passar tempo com o dono da obra. A oração, eu sempre digo que a oração não muda Deus, mas muda quem ora. Às vezes nós queremos receber algo de Deus, mas não estamos capacitados, prontos para receber aquilo de Deus. E quando a gente começa a orar, por mais que a oração não muda Deus, porque Deus é imutável, mas a oração começa a mudar a gente logo, a gente alcança a vitória, né? A oração, irmão, ela é importante demais, porque ela nos coloca diante do trono da graça, onde está Cristo, né, ali, para nos ajudar, nos socorrer em tempo oportuno, como diz a palavra. A oração é importante porque ela leva o que está na terra e traz quem está no céu. Temos o exemplo de Êxodo, Atos capítulo 12. Eu sei que é bonito demais, a gente prega, irmãos, que benção, o anjo desceu para livrar Pedro. Tá ok, é verdade. Mas antes do anjo que estava no céu descer, a oração que estava aqui teve que subir primeiro. História de Daniel capítulo 10. O anjo desceu, a mensagem que estava no céu desceu. Mas antes, Daniel, que estava aqui embaixo, teve que abrir a boca, aplicar o seu coração em buscar a Deus. Então, a oração, ela é tudo, tão importante, de modo que sem ela, não tem como o crente obter vitória. Eu gosto de falar, irmão, que para encerrar esta parte aqui, que até dá para orar sem ser crente, viu? Mas não dá para ser crente sem orar. Verdade. Porque se ele não orar, ele não vence a carne, ele não vence o mundo, não vence o diabo. Se ele não orar, fica um crente morno, frio, né? É um crente que não desenvolve, né? Então, a oração ela é fundamental e importante, tem o seu valor imensurável na vida de todos nós, tá bom? Pastor Leonardo Ravenhill, ele já dizia assim dessa maneira, né? Pregação é chamada, né? Pregação é um chamado, mas oração é um dever. Então tem gente que, Verdade. não, né? Eu não vou orar, eu já canto, eu já prego, mas todo mundo que qualquer outro ministério começa pela oração, não é, Pastor Carlos? Qualquer outro ministério, ele passa pela oração. Mas é verdade, irmão, hoje às vezes as pessoas são bons pregadores, cantam bem, mas falta unção, né? Alguém já dizia que não é somente você fazer o esboço, o sermão. Tem que colocar, ou coloca fogo nele ou joga ele no fogo, né? E o fogo está na oração, né? A unção vem através da oração. A oração ela é fundamental. Isso mesmo. Glória a Deus. Falando de missões, Pastor Carlos,
qual que é a importância de missões e obras sociais na igreja atual? Bom, muito importante, porque eu acho que a missão, a obra missionária, o trabalho assistencial, social, ela revela muito que tipo de igreja nós somos. É uma evidência, de modo que a igreja que não cumpre, não faz missões, ela está descumprindo, falhando uma das principais ordenanças de Jesus, que é fazer missão, né? Então, eu diria que a sua importância já parte daí. Primeiro, saber que é uma ordenança de Jesus. E tudo que Jesus manda, tudo que Jesus ordena, ordena porque é importante, né? Então, é muito prazeroso, é uma sensação gloriosa você fazer algo que tem certeza que foi o próprio Jesus que mandou fazer. Segundo lugar, que fala da importância da obra missionária, da obra de missões, é o amor pelas almas. Envolve alma. Quanto custa, qual é o valor de uma alma, né? Quantas almas já foram alcançadas pela obra missionária da igreja? Por outro lado, quantas almas, quem sabe, já partiu por negligência da igreja na questão de missões, né? Tem um amigo meu, de repente ele está até assistindo também aqui, um pastor, ele pregando num culto missionário que nós estávamos fazendo, ele contou uma experiência, um testemunho que eu achei muito forte. Numa aldeia tinha um rapaz, um índio, que estava sendo treinado para ser o cacique. Só que nos dias já quase, para ele assumir ali o domínio, para ser um cacique e tudo mais, ele tinha mãe, a mãe só tinha ele de filho. Ele pegou uma enfermidade, ficou muito mal, muito ruim. E ele, quando viu que ia morrer mesmo, ele deitava no colo da mãe dele com muita dor, com muita ânsia de dor. Ele fazia uma pergunta bem agonizante para a mãe: mãe, se eu morrer agora, para onde vai a minha alma? E a mãe nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Era um lugar onde o Evangelho não tinha chegado ainda. A mãe dele chorava de tristeza e falava: meu filho, eu não sei para onde vai a sua alma. E aí passou mais uma semana, ele voltou para o colo da mãe, deitou no colo da mãe e falou: mãe, se eu morrer hoje, para onde irá minha alma? E a mãe, chorando, respondeu: meu filho, não sei, não faço ideia para onde vai a sua alma. Passou mais alguns dias, a mesma coisa se repetiu. 3 dias depois, ele morreu. E 15 dias depois, naquela aldeia, chegou um missionário para fazer a obra de Deus. Quando ele estava pregando em determinado lugar, lá dentro da reserva, lá dentro da aldeia, ora, no meio da mensagem, de longe, aquela senhora que perdeu o filho ouvia a mensagem. O pregador pregando: a sua alma precisa ir para o céu, e tem que ser desse jeito. Aí aquela mãe, desesperada, correu para o meio do culto, chegou ali onde estava o pastor, e já se lançou aos pés daquele missionário. Mas chorava muito, mas chorava angustiado demais. E o missionário, sem entender o que está acontecendo: senhora, o que foi? Ela levantou a cabeça, prostrada no chão mesmo, rosto todo escabelado, rosto banhado em lágrimas. Ela começou a gritar com um grito bem agonizante: homem, por que você não veio 15 dias antes? Aonde tu estava 15 dias atrás? Que o meu filho chorava no meu colo, querendo saber para onde ia a alma dele. E aí, depois que ele conversou com ela, ele falou: há 15 dias atrás, o meu filho morreu, querendo um lugar, querendo saber para onde ia a alma dele. Olha, irmão Aleph e amados irmãos, daquele dia em diante, a vida daquele missionário nunca mais foi a mesma. Então, falando da importância de missões, olha a importância das missões. Missões pode alcançar almas para Cristo. Missões pode salvar almas. É urgente, é logo, é intransferível. É uma responsabilidade que não pode ser terceirizada. Como eu falei, quantas almas podem ser salvas, mas por outro lado, quantas almas podem se perder? Como aquele rapaz, querendo saber, aprender um lugar onde possa ir a sua alma. E esta incumbência
está nas mãos da igreja. Então, irmão Aleph, eu vejo a importância aí muito grande de fazer missões. Primeiro, porque é um mandamento, uma ordem de Jesus. Segundo, envolve alma. É uma demonstração evidente, gritante, do amor da igreja para com a alma. E, completando aí a questão da obra social, eu diria, eu faço uso das palavras de Tiago, capítulo 2, 17, sem obra, a fé é morta. A fé sem obra, ela é morta. Quando a igreja faz a obra social, ela está confirmando aquilo que ela prega em missões. É o amor descendo da placa da igreja e confirmando a pregação que ela prega. Então, é muito importante, tá? Porque a assistência social é uma das evidências, uma das provas que realmente aquela igreja vive o amor à palavra de Deus. Tá bom? Amém. É forte, hein? Glória a Deus. Chegando nas perguntas finais da nossa live aqui, que bênção, o povo está com fé mesmo, hein? Já estamos indo para as horas aqui, né? E o pessoal ainda está acompanhando, glória a Deus, né? Pastor Carlos, cita aí para nós uma referência ministerial que você tenha, ou da atualidade, né? Uma referência atual, ou uma do passado. Se quiser citar as duas também, não tem problema. Uma da atualidade e uma do passado. Referências ministeriais. Rapaz, olha, me pegou agora, hein? Tem algumas. Bom, no passado, eu diria, eu aprendi muito com o saudoso missionário Davi Miranda, o fundador da Igreja Deus de Amor. Um exemplo de oração, um exemplo de fé, um exemplo de ousadia. Então, muita inspiração mesmo. Então, ele foi uma referência gigantesca para mim. Tá bom? E, atualmente, eu falei ele, né, mais na parte de oração, milagres, fé e tudo mais. Eu vou citar um aqui, que está conosco ainda. Eu vou falar do pastor Odai Gomes, viu, irmão Ali, que na parte da palavra é muito interessante a forma que ele prega, a forma que Deus usa, né? Tive a honra de trabalhar um tempo com ele, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma referência muito grande. E quando eu digo de referência, eu tenho bastante cuidado, porque assim, tem gente que prega muito bem, tem gente que exerce muito bem o ministério, mas cheio de escândalo. Não estou falando que outras pessoas cometem, mas querendo ou não, tem pessoas que é uma benção numa área, mas noutra área deixa muito a desejar. Né? Aumenta a sua fé hoje, mas amanhã ele mesmo esfria de novo a sua fé. Então, assim, o pastor Odai Gomes é um homem que raramente você vai ver alguém falar mal dele. Escândalo, mau testemunho e tudo mais. Então, é uma referência para mim. Amém. E pastor Odai Gomes tem uma mensagem aí muito centrada, né, em arrependimento, salvação, isso também é muito forte. As minhas primeiras pregações, eu até na simplicidade minha ali, adolescente, eu copiava algumas pregações do Odai Gomes para tentar, né, reproduzir um pouco do que eu ouvia ali no altar da igreja, né, na simplicidade. E ali Deus vai, né, eu falo assim, Deus não desconsidera aí, a gente é simples, não tinha um estudo assim, pessoal, falei, eu não vou interpretar, vou aprender de alguém. Aí eu ficava tão impactado com as pregações do Odai Gomes que eu falava assim, eu tenho que tentar aproximar e reproduzir para a igreja essa mensagem, né? Que bênção, que saudade do que ele tempo. Pastor Carlos, o personagem bíblico do Antigo Testamento que mais te inspira e um também do Novo Testamento, exceto Jesus, né? Do Novo Testamento também que mais te inspira. Tá, olha, é como eu exerço a área ministerial de pastor, liderança. Então, para mim, no Velho Testamento, Moisés, exemplo de liderança, é um homem que mostra, a Bíblia faz questão de mostrar suas fraquezas, a sua dependência de Deus, um homem que tinha um amor tão grande pelo rebanho, que estava à sua responsabilidade. Eu lembro que uma vez, quando o povo faz um bezerro de ouro, né, ele volta do monte, e Deus estava decidido a exterminar aquele povo, e Deus faz até meio que Deus tem uma conversa com Moisés. Moisés, olha, eu vou destruir esse povo, e a partir de agora eu vou fazer sair de ti um novo povo. E então Moisés fala assim, não aceito
que o povo vai dizer? Olha, se o Senhor não perdoar este povo, então risca o meu nome do teu livro. Então, assim, para o camarada falar isso, ele tinha que ter um amor muito grande para com o povo que estava liderando. E muitas coisas, o homem de intimidade, o homem que falava com Deus, o homem que aprendeu a valorizar a presença de Deus acima de anjo, acima de qualquer vitória. Então, Moisés, ele inspira bastante, viu? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, sem dúvida, o apóstolo Paulo também um exemplo de entrega a Cristo, a ponto de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um exemplo de amor a Deus, o amor às almas, dedicação, né, a Deus, a tal ponto de nada mais detê-lo de cumprir o seu chamado. O exemplo de perseverança, o homem que teve o privilégio de poder falar no final da sua carreira. Eu tive muitos combates, combati o bom combate, acabei a carreira, mas estou aqui, guardei a fé. Né? Então, o apóstolo Paulo, um homem que fez um trabalho gigantesco missionário, abriu muitas igrejas, o homem que mais escreveu epístola. Então, sem dúvida, viu, Malik, ele é uma inspiração. Amém. Boas referências, hein? Tem o hábito de ler, pastor Carlos? Se tiver, tem algum livro aí para indicar para os irmãos que gostam de uma leitura, os irmãos que são leitores? Certo. Rapaz, eu amo, viu, pastorado? Se a pessoa quiser me agradar com um presente, é só me presentear com um livro. Eu tenho alguns aqui, inclusive tem alguns na minha mesa aqui, acho que todo cristão tem que ter esse livro aqui, viu? O cristianismo puro e simples, ele é muito bom mesmo, muito forte. Esse aqui todo crente deve ter. E tem um outro também aqui que eu estou terminando de ler ele, Fechando a Matraca. Isso aqui todo mundo tem que ter. Eu vou deixar aqui para o pessoal que quiser tirar print aí, ver se está dando para ver direitinho. Esse livro aqui, ele é muito interessante, porque há muitas vozes que precisam se calar dentro do homem, para o homem poder ouvir Deus. Esse para uma forma geral, e tem mais alguns aqui que eu diria, para o ministro, pregador, deve ler esse livro aqui que é muito bom, Ministro Fora do Comum, é muito forte, e também eu vou mostrar aqui na câmera, que esse aqui para líder, nós falamos de líder aí, investir em estudo, estudar, tem esse aqui, Formadores de Herói, o líder precisa aprender, tirar o foco de si mesmo, parar com esse negócio de querer se fazer herói, e ao invés de ser herói, fazer das pessoas heróis. Quando ele investe nas pessoas, ele tem um resultado extraordinário. Né? Tem líder que só quer para ele, né? Ele quer mandar, quer que os outros coloquem lá em cima, mas o papel do líder é fazer dos seus liderados heróis. Tá certo? Tem outros mais aqui, mas a princípio os que eu mais... tem outro também aqui, irmão Alex, que o irmão deve conhecer também, são o livro dos Heróis da Fé. Os Heróis da Fé. Esse é o livro muito... mais lives aqui, ó. Esse é o livro mais recomendado. Isso aí, quando a gente lê, meu Deus do céu, parece que eu tenho que converter de novo. Muito forte. E é graças a esse livro aí, pastor Carlos, que eu realizo esses trabalhos missionários hoje, hein? Fui lendo. Olha que benção. E a Cri, falei, se Deus usou esses caras dessa maneira aí, e eles foram sustentados por Deus nesses trabalhos missionários, então eu vou pegar a mesma caminhada, né? Vou caminhar o mesmo caminho dele. E Deus realmente, irmãos, ele faz mesmo, né? O que é falado aí, Deus realmente opera. Glória a Deus. Muito forte. Amém, bem. Glória a Deus. O pastor gosta também da leitura. Isso é bênção. Gosto. Aí, irmãos, para vocês que estão na live, cerca de 42 pessoas, bata uma meta, começa o ano aí, lendo um livro por mês, né? Pelo menos um livro por mês. Né? Com certeza não deixando de estudar as escrituras, né? A palavra de Deus, né? Que é insubstituível. Mas agrega aí uma leitura aí de pelo menos um livro por mês aí, isso vai ajudar tanto, né, ajuda até na questão de pessoas que sofrem muito aí com ansiedade, né, pessoas agitadas, aceleradas. A leitura é um calmante, irmão, sem contar que estimula seu cérebro aí, a captar mais as coisas, né.
um momento aqui da palavra, né? É o fechamento desta live aqui, para dizer a verdade, que agora com a palavra. E eu deixo aqui, pastor Carlos, Maravilha. né, a oportunidade para o Senhor trazer aí, quem sabe, né, uma passagem bíblica, uma orientação, um conselho para aqueles que ficaram até aqui nesse momento. Então, você que está aqui nessa live, segura aí até o final agora, porque nós agora vamos para aquele momento da palavra, né, que edifica os nossos corações. E, pastor Carlos, você, né, o pastor fica aí com essa oportunidade para trazer essa palavra, e após a palavra, né, você pode também fazer suas considerações finais aí, e depois a gente vai terminando aqui também com uma oração a Deus, amém? Fica aí com a oportunidade, em nome de Amém. Jesus. Maravilha. Pastor, permita pedir para o pessoal aí, compartilhe mais uma vez o momento da palavra, muito interessante, né, muito importante, compartilhe aí, vamos compartilhar. Judas, carta, epístola de Judas. Judas só tem um capítulo, no capítulo 1, versículo de número 3, diz assim, Judas, capítulo 1, versículo de número 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e escrever e exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, aqui temos esse versículo aqui, Judas falando acerca da comum salvação, né? E ele sente a necessidade de exortar o povo de Deus, a igreja, a batalhar pela fé. Se a gente observar o contexto, tem algumas considerações interessantes que vale a pena a gente mencionar. Primeiro, o autor Judas, não Judas que traiu Jesus, mas o Judas, irmão de Jesus, ou melhor, irmão de Tiago, e em algum texto também fala que ele era irmão de Jesus, como Mateus 13, 55, Marcos capítulo 6, 13. Uma epístola, embora seja pequena, mas de uma linguagem bem enérgica mesmo, na época foi escrita contra os falsos mestres, os falsos profetas, que era literalmente contraditório, batia de frente contra o evangelho verdadeiro. Ensinava que a salvação pela graça lhe dava permissão para pecar à vontade, sem haver condenação, e que zombando rejeitava a revelação divina a respeito da pessoa e natureza de Jesus Cristo, né? Segundo as Escrituras revela. Então, dessa maneira, meus irmãos, esses falsos mestres, com seus ensinos malignos, eles dividiam a igreja concernente aí à fé e à conduta da igreja. Então, Judas descreve estes homens como homens ímpios e que não têm o Espírito, como ele termina aí no versículo 19, falando que esses tais não tinham o Espírito Santo. Então, vamos lá, o propósito, ele escreve esta carta com um propósito bem definido, pelo menos dois propósitos. Primeiro, advertir os crentes sobre a grave ameaça, né, dos falsos mestres e sua influência destruidora na igreja, na época, e também conclamar os verdadeiros crentes a resolutamente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja bem, dito isto, eu quero trazer uma mensagem breve, objetiva. Eu quero até colocar esse tema aqui para melhor compreensão. A batalha pela fé. A batalha pela fé. Tá bom? Porque é disso que o versículo 3 fala. Ele está chamando a nossa atenção para batalharmos pela fé. Esse versículo 3, meus irmãos, destaca para nós pelo menos 3 pontos. Primeiro ponto, pelo qual devemos batalhar pela fé. Vou aqui ressaltar mais uma vez o tema desta mensagem. A batalha ou o chamado a batalhar pela fé. Por que devemos batalhar pela nossa fé? Primeiro ponto, porque há uma grande guerra pela causa, né, ou por causa da nossa fé. Tá bom? Há uma guerra por causa da fé. Haja vista que a fé, meus irmãos, é um dos bens mais preciosos
que temos. Pois sem fé, acabou a fé, acabou tudo. Sem fé não dá para congregar, sem fé não dá para orar, sem fé não dá para ler Bíblia, sem fé não dá para servir a Deus, não dá para ficar na igreja sem fé. A gente até consegue servir a Deus sem saúde, mas não dá para servir a Deus sem fé. A gente até consegue servir a Deus sem ter uma porta aberta, mas não dá para servir a Deus sem fé. A gente consegue servir a Deus sem muitas coisas, como Jó, mas sem fé não dá para servir a Deus. Tendo isto, meus irmãos, entendendo isto, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, até a salvação. A salvação é pela graça, mas é por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então observa que o quanto é especial a fé. O quanto a fé é preciosa. Há uma guerra pela fé dos salvos. Grava isso. Em todas as lutas, a sua fé está em jogo. Em todas as batalhas, a fé dos salvos estão em jogo. E é claro, aqui eu quero, meus irmãos, destacar também que não estou falando de uma fé qualquer. Há pelo menos 3 tipos de fé na Bíblia. A fé natural, que a gente já nasce com ela. Não, não é dessa fé que estou referindo. Tem a fé de dons de milagre, né? Ou seja, tem a fé que a Bíblia coloca no meio dos dons. Dom da fé, que é o dom, uma fé especial para realização de obras extraordinárias. Também não é desta fé. Estou falando da fé salvífica. A fé para a salvação. Então esta fé é um dos bens mais preciosos que nós temos. Devemos lutar por ela. Devemos lutar para não perder esta fé de modo algum. Então, repito, em todas as batalhas, o inimigo das nossas almas está mirando a nossa fé. O inimigo quer que a gente perde a nossa fé. Mas lembra, luta pela sua fé. Segunda razão pelo qual precisamos lutar pela nossa fé é que esta fé não é gerada ou produzida por nós mesmos. Não. Esta fé, ela nos é dada, tá? É um presente gracioso de Deus por meio da sua palavra e pela ação poderosa do Espírito Santo. Então não é algo que a gente gera em nós mesmos, não é algo que a gente, a hora que quer, constrói, não. Porque tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente tem condição de produzir, qualquer momento que perder, você pode correr e criar novamente. Mas aquilo que é um presente, não podemos brincar. Porque se perder, se faz necessário recorrer ao dono. E é claro, o dono, ele tem a opção, tem 2 opções. Ele pode tanto nos dar novamente, como também pode recusar em nos dar. Sendo assim, meus irmãos, então, vale a pena lutar para não perder esta fé. Terceira razão pelo qual devemos lutar para não perder a fé é que esta fé, o próprio texto, me faz entender que, embora nos é dado, embora é um presente, mas esta fé pode acontecer um esfriamento, um afastamento e até mesmo perda, tá bom? Veja alguns exemplos. Em Lucas, capítulo 18, versículo de número 8, antes de eu mencionar isso aqui, eu quero retomar, te lembrar do tema. Estou falando sobre a guerra, a luta que há por causa da sua fé. Você precisa lutar por esta fé que Deus te deu. Observe esta pergunta de Jesus em Lucas 18, no versículo 8. Neste capítulo, depois que algumas pessoas perguntam para Jesus quando viria o seu reino e tudo mais, no mesmo capítulo, Jesus começa a contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer na oração. Veja bem, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele está falando sobre perseverança. Ora, quem consegue perseverar na oração sem fé? Só persevera na oração quem tem fé. E no versículo 8 é curioso demais, porque ele termina a parábola com uma pergunta. Ele faz
uma pergunta escatológica. Ele fala, quando vier, ou ele pergunta, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? E ele termina a parábola. Como? Aonde está a resposta? Como vai estar os dias próximo à vinda de Jesus? Como vai estar a igreja nos dias da vinda de Jesus? Eu até quero chamar você para uma reflexão, ou para fazer uma comparação para uma reflexão. Como está a fé nos dias que estamos vivendo? Como era a fé dos nossos antepassados, nossos pais na fé, dos cristãos, há uns 20, 30 anos atrás? E como está a fé dos crentes atualmente? Então, esta é a pergunta de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra? E aí, o Espírito Santo, na instrumentalidade do apóstolo Paulo, Timóteo capítulo 4, o Espírito Santo parece responder esta pergunta de Jesus. O Espírito está escrito assim, mas o Espírito expressamente diz, revela, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, olha, meus irmãos, que curioso, que coisa tremenda, né? Enquanto Jesus faz uma pergunta, vai ter fé na terra? Paulo está dizendo, o Espírito Santo está dizendo que muitos ou alguns vão se apostatar da fé nos últimos tempos. Está entendendo a razão pelo qual devemos lutar com toda a garra pela nossa fé? Primeiro, porque é um bem precioso, foi nos dado, Deus deu esta fé. Que privilégio poder crer, que privilégio poder estar nesta live, que privilégio poder ouvir a palavra e receber a palavra, mas nem todos têm esta fé. Você tem? Então devemos valorizar. Segundo, porque nos últimos tempos há uma evidência muito clara na palavra de Deus que esta fé vai faltar para muita gente. Muito vai se apostatar. Apostatar significa afastar, desconectar. É o mesmo sinônimo de divórcio, é afastar. Então muitos vão afastar desta fé. Então, meus irmãos, eu acho muito tremendo também a preocupação do apóstolo Paulo com o seu filho na fé, Timóteo, a respeito da fé. Em 1 Timóteo capítulo 1, 19, ele fala para Timóteo conservar a fé e a boa consciência, porque alguns colocaram de lado, meus irmãos. O que aconteceu? Eles naufragaram na fé. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 12, ele diz assim, os que querem ficar ricos caem em muitas tentações, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos que leva os homens a mergulhar em ruína e em destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ele diz assim, algumas pessoas por cobiçar o dinheiro desviaram da fé. Olha aí a fé aparecendo de novo. Desviaram da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Porém, homem de Deus, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade e a fé. Olha a fé aparecendo novamente. Busque a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Versículo 12, ele diz, combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e já fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Está notando, meus irmãos, a importância, o valor desta fé e o quanto devemos lutar por ela, principalmente nestes últimos dias. Então, meus irmãos, a nossa maior luta nestes últimos dias é para não perder a fé. A nossa maior luta nesses últimos dias é para não perder a fé. Como está a sua fé? Estamos agora, o que fazer para não perder esta fé? Primeiro, devemos entender que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, 17. A fé vem pelo ouvir
o ouvir a palavra de Deus. Redobra a sua atenção, por favor. Preste muita atenção. Porque eu quero fazer uma pergunta. O que você tem ouvido? A quem ou o que ou a quem você tem ouvido? A fé, guarda esse detalhe, porque vai ser muito importante. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. A quem, o que ou a quem nós temos dado ouvido. Por que eu estou falando isso? Porque assim como a fé vem pelo ouvir, a mesma fé pode ir embora também pelo ouvir. É isso mesmo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé também vai embora por ouvir, sabe o quê? Aqueles que você não devia ouvir. Tem pessoas, por exemplo, meus irmãos na igreja ouvem a palavra, mas quando chega em casa ouve músicas seculares, música mundana. Tem pessoas que ouvem uma palavra de Deus, mas lá fora, meus irmãos, ele ouve palavra que diz tudo que contradiz a palavra que ele ouviu de Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que ouvem o que não era para ouvir, ouve coisas, ouve pessoas má influenciadoras. Quantas pessoas, às vezes, até mesmo dentro da igreja, não concordam com a palavra, não concordam com o ensino de santidade. E estas pessoas, como disse Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Foi pelo ouvir que a fé de Eva e Adão vacilaram. Foi pelo ouvir que quase Davi perdeu a oportunidade de derrotar o gigante, mas ainda bem que Davi desviou do seu irmão, não deu ouvido. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, que muitos se apostatarão da fé, sabe por quê? Porque estas pessoas darão ouvido a espíritos enganadores. Lamentavelmente, irmão Aleph e todos os irmãos que nos assistem agora, tem pessoas que correm atrás de uma revelação, desprezando a Bíblia que está nas suas mãos. Tem pessoas hoje, principalmente na internet, cuidado com aqueles que você escuta na internet. Tem muita gente hoje, bruxos, adivinhos, querendo se passar por profetas, meus irmãos. Há muitos palhaços querendo se animadores de plateia, querendo se passar por líderes religiosos, pastores, homens de Deus. E a gente vê o quanto de pessoas, às vezes, meus irmãos, a gente está nas redes sociais e a gente acaba se deparando com algumas situações que a gente fica sem acreditar. Pessoas correndo atrás de quem revela número de RG, número de identidade, data que nasceu, dia que nasceu, mas não corre atrás daquilo que Deus realmente falou na sua palavra. Então a fé, meus irmãos, devemos lutar por ela, mas devemos entender por onde, por qual meio esta palavra vem para gerar em nós esta fé. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a palavra de Deus. Devemos tomar cuidado com aquele ou aquilo que a gente escuta, porque a mesma fé que vem pelo ouvir, ela pode ir embora também por aquilo que nós ouvimos. Segundo lugar, para não perder a fé, precisamos voltar o nosso olhar para Cristo Jesus. Eu falei do ouvir e agora estou falando do olhar. O olhar também pode alimentar, como pode desanimar a sua fé. É isso mesmo. Devemos voltar o nosso olhar para Cristo. Quantas pessoas que hoje estão desviados da igreja, desanimados, decepcionados na fé, porque ouviram o que não era para ouvir e olharam para onde não devia ter olhado. Olharam para o defeito de A e B, olharam para tantas coisas, deram ouvido às calúnias, às fofocas, ou às más influências, às conversações malignas, e hoje estão desanimados na fé, estão sem força de congregar, estão sem força de servir a Deus, não sabe que tudo isso foi porque ouviu o que não era para ouvir, olhou aquilo que não era para ter olhado. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, meus irmãos, ele nos aconselha. Ele nos
diz, corramos, estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha e de pecado que tão de perto nos rodeia, mas deixamos tudo isso para trás, vamos correr, corramos a carreira que nos está proposta. Mas como correr? Ele fala, olhando para Cristo. Vou repetir, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. As pisadas do crente, a caminhada do cristão deve ser olhando para Cristo. Caso contrário, a fé não subsistirá por muito tempo. Então, em segundo lugar, voltando, para não perder a nossa fé, voltando os nossos olhos para Cristo. Precisamos urgentemente voltar a nossa visão para Cristo, voltar os nossos ouvidos para a palavra de Deus e a nossa visão para Cristo Jesus. Por que Cristo? Porque em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz, meus irmãos, que Ele olha que coisa extraordinária, aleluia, Ele é o autor, nele começa a nossa fé, nele permanece, por ele permanece, e nele é consumada a nossa fé. A nossa fé parte dele e termina nele. Aleluia, glória a Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que quer ter fé, ou ter a fé avivada, volta os olhos para Cristo. Volta os olhos para Cristo. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amados irmãos, estamos vivendo um tempo difícil. Há muitos desânimo, há muita gente desanimando, há muita gente fraco, há muita gente desanimado. O segredo está nesses dois detalhes. A quem tem dado ouvido, onde tem colocado os seus olhos. Para terminar, meus irmãos, já vou concluir. Cuidado com aquilo ou a quem você ouve. Pastor, mas é meu namorado. Pastor, mas é minha namorada. Mas se está desviando você da fé? Pastor, mas é meu amigo, é minha amiga. Tá, mas o que ele está falando? Você está orando mais ou está diminuindo na sua oração? Cuidado com aquilo que você dá ouvido. Tá? Ele ou ela pode estar esfriando a sua fé. Foca na palavra de Deus. Você tem a Bíblia em casa, tem a Bíblia nas mãos, testifica se aquilo que você ouve é de fato a palavra de Deus. Estamos vivendo, meus irmãos, os últimos tempos. Eu acredito que nunca houve um tempo de esfriamento espiritual como estamos vivendo nos dias atuais. A sua fé está em jogo. Você precisa lutar por ela, e é você, mais ninguém, você precisa lutar por ela, aleluias, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Volte seus olhos para Cristo, pois dele vem, nele permanece, por ele alimentado a nossa fé, nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Em todas as lutas, a sua fé pode estar em jogo. Eu convido neste momento a você que afastou, você que desviou, desanimou na fé, coloque em prática esta palavra. Revê onde você colocou os olhos, a quem você deu ouvido. E enxerga o quanto é precioso a fé que uma vez foi te dada. Deus pode restaurar, Deus pode avivar, Deus pode acender a chama novamente, pois ainda ele não voltou. Ainda há tempo de reacender esta fé, este compromisso, esta aliança com o Senhor. Não deixa nada tirar de você esta fé. Volte, firma com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lutando, batalhando pela fé que uma vez nos foi dado. Que palavra gloriosa, irmãos, né? Na verdade, eu posso dizer que ensino, né? Que é um ensinamento. Eu dou mais valor, pastor Carlos, à pregação que ensina do que uma pregação comum, né? Se é que existe pregação comum, mas essa pregação que a gente sai aprendendo, né? Sendo edificado. Que maravilha, glória, né? E o pastor falava, e eu lembrava também, né? Desse contexto, falando da fé. Aí eu lembrei assim, falei, nossa, é tão forte que até a reforma protestante, né? Vem
por causa de uma leitura sobre fé, né? Romanos capítulo Verdade. 1, 7, né? 17, que diz que o justo viverá da fé. Então, Isso. o que Verdade. nos alimenta é a fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, que maravilha, que palavra edificante. E, pastor Carlos, eu quero deixar para você ainda aqui, né, para o senhor ainda essa oportunidade de fazer uma oração, né? Faz aquela oração aí de poder, aquela oração para cura, para edificação, para transformação de vidas aí, para que pessoas ainda possam ser edificadas. Esse povo de fé que ficou até esse momento aqui, até esse horário, foi uma live maravilhosa. Vai ficar Glória a Deus. salva, irmão. Se você quiser indicar para alguém depois, a live vai ficar salva. Mas fica aí, pastor Carlos, para fazer esse momento de oração a Deus, tá bom? Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Então nós vamos orar então. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que tem um problema, uma enfermidade, coloca a sua fé em ação agora. Coloca a mão no local da enfermidade. Vamos repreender esta enfermidade. Jesus cura. Tá bom? Você que está com problema, tem uma causa, coloca agora nas mãos do Senhor. Deus vai operar milagre na sua vida agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eterno e soberano Pai. Senhor Jesus, nós cremos, meu Deus, na sua palavra. Por isso pregamos, por isso estamos aqui orando agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, quantas pessoas, meu Deus, que estão conosco agora e pessoas que vão assistir depois, meu Pai, essa transmissão, Senhor. Jesus, querido, diante da sua palavra, meu Pai. Segundo, meu Deus, a sua palavra. Eu peço, meu Deus, em favor de cada pessoa neste momento, que estão colocando a sua fé em ação, colocando a sua fé em prática, meu Deus. Quantas pessoas que estão colocando a mão no local da enfermidade, quantas pessoas que estão apresentando uma causa, um problema, nas mãos do Senhor agora. Quantas pessoas que estão, meu Deus, apresentando uma pessoa do seu grau parentesco, Senhor. Jesus querido, não sei, meu Deus, qual é o contexto que esta pessoa está vivendo neste momento, mas eu sei que o Senhor, meu Deus, tudo pode. Eu sei que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sei que o Senhor, meu Deus, é o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer, meu Pai. Toca agora, Senhor, nas enfermidades para curar agora. Toca, meu Deus, agora na saúde, meu Pai. Toca, meu Deus, agora nesta vida, nas vidas que precisam de libertação. Senhor, meu Deus, repreende agora toda obra do mal, Senhor. Repreende, meu Deus, agora pelo poder que há no teu sangue, pelo poder que há na sua palavra, pelo poder que há no seu nome, meu Pai. Toda enfermidade, eu ordeno agora em nome de Jesus que sai, desaparece, seja expelida deste corpo agora, seja expelido do corpo desta pessoa agora. Todo mal-estar, todo peso, toda angústia, toda tristeza, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada, sai da vida desta pessoa agora, sai dos caminhos desta pessoa agora, sai deste lado, desta família, sai agora todo mal. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, meu Deus, vai tocando agora com seu poder. Vai tocando, meu Deus, curando, libertando. Senhor, também oro por aquelas pessoas que precisam de um renovo, de um avivamento, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estas pessoas a partir de agora volte para o Senhor. Fique firme com o Senhor até o fim. Precisamos, meu Deus, fazer como Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, Senhor. Meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, cada canto da terra agora. Abençoa, Senhor, teu servo, meu Pai. Continua abençoando, continua usando. Abençoa, Senhor, o lar, a família, os projetos, planejamentos, meu Pai. Senhor, continua abençoando, meu Deus, de uma forma tremenda. Senhor, meu Deus, queremos ver pessoas testemunhando de bênçãos e vitória, curas e libertação, resposta de Deus alcançada, Senhor, nessa transmissão. Deus, eu peço, meu Pai, eu ministro a bênção do Senhor, meu Pai, sobre estas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, confirma para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Oh, glória. Deus abençoe, amados irmãos. Deus abençoe, irmão Aleph. Amém. Pastor Carlos, mais uma vez eu quero te agradecer aqui, né? Foi uma honra ter recebido o pastor. Quero te agradecer Amém. porque eu sei que a vida de pastor aí é corrida, tem para poder conseguir um tempo para algo, tem que desfazer outra coisa, né? E aconteceu aí que o pastor Verdade. até teve que correr um
pouquinho lá da campanha de oração lá para poder estar conseguindo atender a gente aqui. E fico muito feliz aí, né, por ter dado certo, graças a Deus. Né? Foi uma live muito edificante, né? Foi bênção de Deus para a vida de muitas pessoas e ainda vai alcançar, porque sempre no decorrer da semana tem alguém que testemunha, nossa, eu assisti a live que estava lá no perfil, foi uma bênção, fui edificado. Maravilha. E o propósito. Então, pastor, que Deus continue abençoando aí seu ministério, né, na sua vida, sua família, e que almas continuem sendo alcançadas aí, né, através das suas ministrações, das suas orações, e que Deus alargue sempre aí suas fronteiras, né, dentro do Evangelho do Senhor Jesus. E estamos aí à disposição também, né, pastor, precisar aí de alguma ajuda aí, dependendo do que a gente puder fazer nas limitações, estamos também à disposição. E deixo aqui para você também despedir do pessoal aqui, para a gente também já finalizar essa live, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Toda a honra foi minha. Prazer estar aqui com o irmão. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Todos os irmãos que estão conosco, os que vão assistir, um forte abraço, que a paz de Deus continue reinando em cada coração, tá bom? E, pastor, o nosso irmão Aleph vai estar conosco aqui, hein, mano? Estamos aguardando aqui no culto de missões. Vai ser bênção, hein? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, Deus abençoe todos que ficaram aqui, até aqui, né? Maravilha a fé de vocês. Com certeza, cada um de vocês só tem a ganhar, né? E sendo edificados por Deus. Amanhã, né? Amanhã, jejum missionário. Toda sexta-feira estamos aí no jejum missionário em favor de missões dos missionários. Participem comigo. Se Deus permitir, à noite estaremos aqui fazendo uma oração a Deus. E, irmãos, Deus abençoe cada um. Bom descanso para todos vocês, né? Um bom final de semana. Deus abençoe e guarde a família de cada um de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um. Paz do Senhor Jesus, pastor Carlos. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus.